Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Marcilene Vieira e vou estar ministrando para vocês a disciplina de Ciências. Essa nossa primeira aula é uma coisa mais leve, onde a gente vai entender o nosso primeiro conteúdo de uma forma bem branda, tá? Para que nas próximas vezes a gente possa estar dando continuidade, tá? A esse conteúdo que nós vamos iniciar hoje. Então, assim, primeiramente nós iremos falar sobre o ar, conceituar, saber quais são as suas propriedades, tá ok? E como essas propriedades elas podem estar aplicadas, tá? Então, vamos lá. De início, o que é o ar? O ar ele é uma mistura de gases que vai compor a atmosfera terrestre. Então, assim, e por uma visão química e física, o ar ele é considerado como matéria. Como assim matéria, professora? Porque para química e para física, a matéria ela é toda e qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que vai ocupar um lugar no espaço e que vai ter uma massa. O que seria essa massa? É o peso, tá? Então, assim, nós temos aí como exemplo, para vocês entenderem mais ou menos o que seria o ar conceituado como matéria, uma garrafa, onde essa garrafa olha-se de longe e acha-se que ela está vazia. O que é um conceito errado, porque essa garrafa ela está preenchida, ela não está vazia, ela não está preenchida com água, mas ela está preenchida com ar. Por quê? Porque o ar, ele vai ocupar um lugar no espaço e ele vai ter um peso. Então, assim, se você pega essa garrafa e você põe ela numa balança, ela vai apresentar uma massa, ou seja, ela vai apresentar um peso. E dentro dela, você vai encontrar o quê? Ar, porque caso não tivesse ar, a própria pressão atmosférica achataria essa garrafa. Então, como ela está composta de ar, então não pode se dizer que ela é vazia. O ar ele tem algumas propriedades, tá? A primeira propriedade do ar é a compressão ou compressibilidade. Professor, o que é isso? É a facilidade que você tem de malear o ar, ou seja, quando comprimido, um exemplo nós temos aí essa seringa. Quando você põe o dedo na ponta da seringa, no lugar onde poderia ser aí para acoplar a agulha, você põe e você aperta, você vai o quê? Diminuir, você vai produzir uma compressão, tá? No êmbolo da seringa. E essa compressão, o fato de você apertar, comprimir nada mais é que apertar. Então, quando você apertar, esse ar ele vai diminuir de volume. Para quê? Para que o êmbolo tome o espaço por conta da compressão que está sendo feita. Tá? Então, o ar ele tem essa facilidade de se ajustar a um determinado volume para que a compressibilidade que está sendo feita sobre ele, ela possa ter eficiência. A próxima propriedade é a elasticidade. Assim como quando comprime, quando faz compressão, o ar ele diminui de volume. E a elasticidade ela já é o contrário. Quando não há compressão, esse ar aumenta o volume. Ou seja, mesmo que você aperte, você apertou, né, a seringa lá, comprimiu. Quando você solta, esse ar automaticamente ele volta ao seu volume inicial e toma de conta ali daquele conteúdo ali, né? No caso da seringa. Então, elasticidade. A próxima propriedade é a expansibilidade. O que seria a expansibilidade? A capacidade que o ar tem de aumentar de volume ocupando todo o espaço. Um exemplo é, quando nós estamos em casa, que a gente passa perfume, que a gente vai sair, por onde a gente passa no local da casa, o que acontece? Você passou no quarto, o seu quarto ele enche o quê? Daquele cheiro do seu perfume, porque o ar ele tem essa propriedade, essa facilidade de se expandir facilmente, desculpa. Quando uma pessoa passa por você que ela tá muito perfumada, você consegue sentir que aquele cheiro vai acompanhando aquela pessoa, porque é a capacidade que o ar tem de se expandir, ou em um determinado local para preencher esse local inteiro, como é o caso de um cômodo, de um espaço pequeno, ou de acompanhar, de fazer um acompanhamento, como é o caso de quando a gente passa perfume e sai andando, tá? Nós temos aí também a situação de que o ar exerce uma pressão. Essa pressão ela é extremamente importante para delimitar a nossa respiração. Um exemplo é a pressão ela nada mais é que uma força, tá? Que vai ser que o ar ele vai exercer sobre a Terra, sobre a camada da Terra, tá? Que vai ser exercida, tá? Sobre a Terra. Então o que acontece? Um exemplo que é muito determinante para a pressão do ar é a questão da altitude. Então, quanto maior a altitude,
menor a quantidade de ar a gente vai ter disponível para os nossos pulmões. Um exemplo é, os meninos aí que manjam de futebol, vocês devem lembrar, né? Que todas as vezes que os jogadores, e as meninas também, né? Que as meninas também estão manjando bastante de futebol. Então, quando há um jogo em um local onde a altitude é muito alta, a todo momento é necessário fazer a troca de jogadores. Por quê? Porque o ar fica rarefeito, ele fica difícil. Então, quanto maior a altitude, menor vai ser a disponibilidade de ar por conta da pressão, porque essa pressão vai diminuir do ar sobre aquele determinado local, e aí a pressão diminui, a quantidade de ar também vai diminuir, e os nossos pulmões, eles entrarão meio aí que em uma confusão, em um choque, em um desespero, para conseguir recapturar esse ar de volta, tá? Aí nós temos, professores, por que nós não sentimos essa pressão? Já que essa pressão ela é tão forte a ponto de achatar uma garrafa se ela não estivesse ar dentro. Porque assim, gente, o nosso corpo, ele foi meio que programado, o nosso organismo ele é programado para viver aqui na Terra. Então, o que acontece? Os nossos pulmões, eles se readaptam, foram readaptados para que essa pressão não nos esmague. E também nós temos uma outra situação que vocês vão ver no nono ano, que é o que nós chamamos de gravidade. Então, assim, para que a gente não seja esmagado, o nosso organismo, ele meio que se adapta à pressão atmosférica. Olha só, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no PV. E aí depois eu retornarei semana que vem com outro conteúdo, tá ok? Boa noite, fiquem com Deus e até mais!